E aí, meu povo jurídico, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira quinta do penal, um quadro que eu pensei em começar para ajudar você, estudante de direito, pessoa que está se preparando para concurso, você que está iniciando a advocacia criminal, não tem noção de por onde começar. Venho trazendo aqui então matérias teóricas, matérias práticas que vão auxiliar você tanto nos seus estudos quanto na sua atuação profissional. E eu espero de coração que esse conteúdo chegue até você que precisa, que está procurando uma luz, porque quando eu precisei, eu tive que cavar muito para tirar certas dúvidas. Eu decidi começar a primeira quinta do penal com o assunto de drogas, né? Vamos trabalhar sobre drogas, porque é um assunto que, pelo menos para mim, foi muito pouco trabalhado. Em faculdade, dentro da sala de aula, eu não tive muito contato. Eu pude trabalhar com o tráfico de drogas quando eu fiz meu estágio no Ministério Público. Foi onde eu tive maior contato com o processo, com a tipificação penal, com as teses jurídicas realmente efetivas dentro do processo. Então, nesse intuito, eu vim trazer aqui para vocês. Nossa primeira aula vai ser sobre drogas e especificamente sobre o artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, que seria a associação para o tráfico. Mas por que, Helena, começar com a associação? Por que não com o tráfico de drogas? O tráfico de drogas, o artigo 33, ele é muito extenso, ele é um artigo que exige mais complexidade, que exige maior atenção e muitas vezes é deixado de lado o artigo 35, principalmente dentro do processo. E a implicação disso para o seu cliente ou para a pessoa que está ali sofrendo o processo, ela é muito grande. Por quê? Se você não consegue afastar a associação para o tráfico dentro do processo, automaticamente, se essa pessoa for primária, ela perde o direito ao tráfico privilegiado, que pode diminuir ali, já vi várias vezes, diminuir penas de 6 anos para 1 ano e meio, para 2 anos, o que já muda completamente o regime em que essa pessoa vai iniciar o seu cumprimento de pena. Então, dentro desse assunto, a associação para o tráfico acaba às vezes ficando um pouquinho de lado, sendo um pouquinho ignorada. E ela exige uma atenção um pouco maior, porque existem detalhezinhos na associação para o tráfico que é necessário você conhecer, você saber exatamente o que você está falando, o que, que você vai procurar dentro daquele processo, dentro desse momento que está acontecendo ali, seja no inquérito, seja no processo devidamente na ação ordinária penal, para que você possa fazer uma defesa eficiente, uma defesa suficiente para chegar até esse momento. Uma defesa suficiente para o seu cliente, para que você faça um trabalho de excelência. E o direito penal, ele é muito técnico. Você não tem muito para onde fugir, você não tem muito o que enrolar, não tem muito o que contar, né? Não tem muita história para boi dormir. O direito penal, ele é técnico, ele é específico, ou você sabe ou você não sabe. Pode ter por aí inúmeras discussões, inúmeros artigos, inúmeras teses dizendo que deveria ser assim, deveria ser assado. Mas e se for uma situação assim, eu digo pro juiz tal coisa. Quando você vai para a prática criminal, você percebe que ela não funciona assim. A prática criminal, ela é muito técnica e ela é muito específica. Ou você conhece a lei e você fala em tempo hábil as situações, as necessidades que você pode colocar ali naquele momento, ou você perde esse direito e você acaba prejudicando o seu cliente e caindo também em pegadinhas dentro de concursos como a OAB, concursos para Ministério Público, para cargos de juízes, que são questões mais complexas. Então, dito isso, vamos começar a nossa primeira aula aqui no Quinta do Penal. Aqui com o meu código, para mim poder ler com vocês o artigo 35. Vou um pouquinho mais pro lado, na edição consigo colocar ele aqui. Daí. Então, o artigo 35 fala: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e artigo 34 desta lei. Pena de reclusão de 3 a 10 anos,
e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. E ainda temos o parágrafo único. Nas mesmas penas do caput desse artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36. Então, aqui no artigo 35, nós temos duas situações que foram trazidas pela lei, né? Tanto a associação para efetivamente efetuar a conduta do crime de tráfico de drogas do artigo 33, bem como o artigo 36 da lei, que seria o financiamento para fins de tráfico. Então, não somente incorre na associação para o tráfico as pessoas que efetivamente façam qualquer um dos núcleos do artigo 33, seja comercializar, seja manter em estoque, ou qualquer outra conduta vinculada ao artigo 33, mas também pessoas que colocam dinheiro para fins de traficância. Então, se eu investi ou ajudei uma pessoa a comprar drogas para traficar, eu incorro no artigo 35, que seria a associação para fins de tráfico. Uma palavra que a gente tem que ressaltar aqui é a palavra reiteradamente. Por quê? Reiteradamente ou não, perdão. Por quê? Porque não precisa necessariamente eu financiar todo um esquema de tráfico, por exemplo. Eu posso, tô precisando de um dinheiro, vou entrar aqui com 100 mil e vou pegar os lucros desses 100 mil e encerrou. Não estou associada ao tráfico. Você está associado ao tráfico. Não existe você não está. Porque é o reiteradamente ou não. Você não precisa repetir a conduta várias e várias vezes. Se você vendeu drogas com alguém uma única vez, é eventual, você esteve associada para o tráfico. Se você financiou uma compra de droga para revenda, você está associada ao tráfico, dentre outras situações. Então, a associação para o tráfico, a materialidade da associação para o tráfico, ela tem que ser observada nesse quesito e num dos mais importantes, que o tipo penal em si não traz, contudo, já é exasperada na jurisprudência nacional, e acredito que se você verificar na jurisprudência do seu estado, da sua localidade, você vai verificar que também é por aí, pois já é de conhecimento do STJ, do STF, que é trazido que, para fins de associação para o tráfico, é necessário que haja vínculo associativo estável e permanente. O que isso quer dizer? Que esse vínculo ele tem que ser estável, não pode ser uma coisa hoje sim, amanhã não, depois amanhã também não, hoje eu ajudei a vender, depois não ajudo mais, hoje eu dei dinheiro aqui, amanhã já não dou mais. Ele tem que ser estável, ele tem que permanecer esse vínculo. Então assim, eu tenho um comparsa, nós dois cuidamos de droga, nós dois vendemos a droga, nós dois, ou eu ajudo ele a fazer a contabilidade, algo assim, por exemplo, e dentro desse conceito eu estou sendo associada para o tráfico. Agora, se não há o ânimos, né, o vínculo associativo permanente e estável, já é exasperado pela jurisprudência que não configura o artigo 35 do Código da Lei, perdão. Trago aqui para vocês, por exemplo, o acórdão do habeas corpus 471155 pelo ministro Nefe Cordeiro da 6ª turma do STJ, que diz: indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos, ainda que seja de conhecimento o domínio da localidade, por facção criminosa, e a quantidade de drogas denotem envolvimento com atividades criminosas. Não há na sentença ou no acórdão qualquer apontamento de fato concreto a caracterizar de forma efetiva o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e a organização criminosa. Nesse caso, ele foi absolvido do artigo 35 por não ter ali o requisito tácito da associação criminosa, que seria o vínculo permanente e estável para fins de traficância. Então, sempre que você pegar um processo
em que vier uma denúncia com o artigo 35, preste atenção nesses detalhes. Preste atenção se há realmente esse ânimos, se esse vínculo ele é permanente e estável. Isso quer dizer o quê? Que a mera conversa por telefone, o mero contato para verificar uma droga, para verificar um local onde está escondida essa droga, ou para conversar sobre um fato, uma situação ali, não implica associação para o tráfico, a não ser que sejam conversas de meses em que comprovem ali uma estabilidade, uma frequência, uma permanência, para então sim você ter o fato típico do artigo 35. Da mesma forma, eu gosto de dissecar o direito penal, tá? Pelo menos para mim, eu aprendo muito melhor dissecando, que é exatamente isso, abrindo o artigo. Você pega o artigo, você abre ele, identifica os núcleos, o bem jurídico, os sujeitos, as suas particularidades, por justamente existir dentro de cada artigo ali requisitos tácitos do fato típico que não são trazidos muitas vezes dentro da legislação, mas que na jurisprudência eles são muito comuns e já são sabidos aí há muito tempo. Vale falar também que não há relação alguma entre a associação para o tráfico e o crime 288 do Código Penal, que seria associação criminosa. São crimes diferentes, são condutas diferentes, com penas diferentes e que não devem ser confundidos. Então, sempre atentar-se em situações práticas, por exemplo, veio a denúncia ali para o artigo de 33 do tráfico e o artigo 288 do Código Penal, mas a conduta ali exemplificada, narrada na denúncia, seria o artigo 35. Essa denúncia ela está inepta, por estar ali caracterizando um crime que não ocorreu. Você estaria punindo o sujeito por uma conduta que ele não fez. Então, a primeira coisa a se fazer assim que recebesse a denúncia, a defesa seria alegar a inépcia dessa inicial, vez que não está correta a tipificação daquela conduta, pedindo que seja feita, então, de ofício pelo juiz ou que seja intimado ao Ministério Público para que adite a denúncia ou que rejeite-a de ofício. Para exemplificar melhor, para separar a associação criminosa de associação para o tráfico, é muito fácil, pois a primeira coisa é o ânimo dessa associação. A associação criminosa, você tem a associação de 2 ou mais pessoas para fim de qualquer crime. Pode ser um crime de furto, pode ser um assalto, pode ser sequestro, enfim, qualquer crime. Pode ser inclusive um crime de dano. Então, assim, dependendo da situação, obviamente, mas você pode ter uma associação criminosa para qualquer tipo de crime. Enquanto a associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, ela tem o intuito somente de trabalhar com entorpecentes. E aborda exclusivamente os crimes da Lei 11.343 de 2006. Outra situação que tem que estar atento na prática, se a denúncia vem com o artigo 29, concurso de agentes. Se a pessoa, se o seu cliente, se o Joãozinho da questão está praticando associação para o tráfico, automaticamente se exclui o concurso de agentes. Porque ou você tem um, ou você tem um outro. Você não pode penalizar duplamente o indivíduo pela mesma conduta, né? Então, ou você tem o concurso de agentes, ou você tem a associação para o tráfico. Lembrando ainda que o concurso de agentes ignora o fato de existir uma estabilidade e uma permanência desse vínculo. Então, o concurso de agentes não acarreta associação para o tráfico pelo fato de não ter o requisito tácito, que seria a estabilidade e permanência desse vínculo, desse ânimos de associativo, né? Esse ânimos associativo. Também há de se mencionar que, se numa hipótese 2 indivíduos se reúnem para praticar exclusivamente o tráfico ilícito, então 2 pessoas estão fazendo apenas tráfico, estão traficando, sem o ânimos de associação, cada um trafica ali, mas os pontos são meio perto e são pegos juntos, por exemplo, em flagrante, cada um vai responder apenas pelo artigo 33.
mesmo que haja eventual ligação entre seus telefones ou mensagens, porque se forem eventuais, não acarretam vínculo permanente e estável, excluindo-se então a associação para o tráfico. Finalizando, então, vamos para detalhes mais teóricos. Ele é um crime plurissubjetivo. Atualmente, ele não é equiparado a hediondo, contudo, é aplicado a este crime todos os termos do artigo 44 da Lei 11.343, então não se excluindo aí as penalidades, mesmo que não equiparado a hediondo. É um crime comum, então pode ser praticado por qualquer pessoa. O bem jurídico tutelado nesse tipo penal seria a saúde pública. E na prática, ela não cabe transação penal por não atender os requisitos da transação. Ela não cabe a suspensão condicional do processo, pois a pena mínima é superior a 1 ano. E em alguns casos, se a pena for ali determinada na sentença até 4 anos, é possível aí tentar uma substituição por pena restritiva de direito. Mas não é uma garantia de que isso vá ser decretado, principalmente em primeira instância. Então, são coisas a se observar aí na prática. Lembrando que uma coisa não exclui a outra, então uma pessoa pode ser, sim, condenada ao artigo 33 e ao artigo 35, e por isso a importância de saber esses detalhes, de saber olhar o artigo, de abrir o artigo, de compreender ele como um todo, pois caso uma pessoa seja primária e tenha o artigo 35 e o 33, automaticamente ela perde a benesse do tráfico privilegiado, que nem é aí exatamente uma benesse dentro do direito penal, mas assim é tratado na vida comum, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, me acompanhem por lá. No Instagram eu trago muito conteúdo, principalmente nos stories, no dia a dia eu compartilho a minha trajetória na advocacia. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenham gostado dessa breve aula. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês gostariam de ver por aqui. Vou trazer os demais crimes da lei de tráfico e vamos poder discuti-los aí em conjunto. É isso e até a próxima!